Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui depois do carnaval que trouxe surpresas interessantíssimas para o Brasil e para o mundo. Falaremos do carnaval daqui a pouco e vamos começar com os assuntos corriqueiros, os assuntos que infelizmente não são tão bons, né? Nós realmente temos que buscar a transformação do nosso país. Será que é a partir do que aconteceu neste mês de março, neste início de março? Será que as coisas que foram ditas, que foram feitas, demonstram que o povo brasileiro está desperto? Ainda não começou a agir, mas está vendo. Como aquela música, né? Tô vendo tudo. Pensam que eu estou mudo, mas nós não estamos mudos. E acho que a demonstração foi agora, foi neste momento que nós passamos. Mas as notícias que a gente vai repercutir aqui, porque vocês sabem que o objetivo do nosso programa, da nossa conversa toda semana, é exatamente fazer com que as notícias sejam mais discutidas, mais avaliadas e que nós possamos disto aí trazer atitudes, fomentar atitudes, buscar com que as pessoas reflitam cada vez mais. E refletir é um bom exercício, minha gente. Vejam bem, vejam a notícia que nós trazemos hoje. O Planalto reduz programas e fome volta ao sertão da Paraíba. Aí vocês diriam, e a fome tinha acabado? Tinha diminuído e muito. Todos nós sabemos o quanto as políticas sociais, e nós vamos discutir isso um pouco agora e depois traremos um especialista para discutir políticas públicas junto com religião. Tem a ver? Só tem. Na minha ótica, o que a religião pretende, o que Jesus Cristo veio trazer ao mundo, foi uma reflexão sobre o que acontecia naquela época e desta reflexão suscitar atitudes, suscitar ações, suscitar transformações sob o ponto de vista da vida cotidiana e transformações espirituais. E eu acho que conseguiu, obviamente que conseguiu, eu acho não, é claro, está aí que a vinda de Cristo transformou o mundo e nós estamos a cada minuto com esta missão de transformar o mundo. Pois é, essa transformação que aconteceu em nosso país com o impeachment da presidenta Dilma, que havia sucedido ao presidente Lula, e que ambos são taxados, são vistos pelo Brasil e pelo mundo como os dois grandes governantes que fizeram políticas públicas, que executaram políticas públicas que melhoraram a situação do povo pobre brasileiro. Então, essa política que se sucedeu a eles, infelizmente, está trazendo a fome e a morte. E neste caso aqui, nós vamos repercutir uma matéria que foi publicada no jornal A União, que trata de um cidadão, e que não é um só, que são vários e milhares que estão agora no nosso país, mostrando
como esta fome voltou. E aqui está a manchete. Fome volta à cena no sertão da Paraíba. Seu Hélio mora em Pombal. Ele é um cidadão pobre, um cidadão doente, um cidadão que tem filhos para cuidar e um cidadão que tinha na sua cidade uma prefeitura que cuidava da população. A prefeita Poliana Dutra, que era prefeita da cidade de Pombal, durante o período em que esteve, e o seu período foi exatamente o período de Lula e dos presidentes Lula e Dilma, conseguiu implementar cursos de capacitação para as pessoas que tinham o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família foi feito não era só para acabar com a fome das pessoas, não era só para ajudar na comida das pessoas, mas a Bolsa Família teve sim a intenção de ajudar a população a sair da miséria absoluta. E que pressupostos havia ali naquela Bolsa Família, naquele programa, naquela política pública? Que as pessoas livres da fome, essas pessoas poderiam trabalhar outras questões. E exigia, o programa Bolsa Família exigia que todos os meninos daquela casa, todos os meninos e adolescentes, estivessem na escola, estivessem estudando, ou seja, pressupõe que é o estudo que leva a pessoa à evolução. Além disso, os prefeitos que tinham em suas prefeituras a Bolsa Família também promoviam capacitação dos pais e mães que tinham a Bolsa Família. Então vocês vejam como era uma política que congregava várias atitudes que não faziam com que as pessoas ficassem dependentes do Bolsa, mas não, com que aquelas pessoas, a partir do momento em que saciavam a sua necessidade maior, que era a do alimento, ela buscasse, ela voltasse a ter sonhos e esperanças. Pois bem, o seu Hélio, ele era uma pessoa que tinha deficiência física, com um acidente na infância, ele teve fraturas na mão, na perna e tinha epilepsia pós-traumática. Por isto mesmo, ele tinha direito a uma aposentadoria. E essa aposentadoria, junto com a Bolsa Família, o ajudavam a cuidar dos seus 4 filhos, haja vista que sua mulher, ele já era separado da mulher, porque a mulher era alcoólatra e ele era que cuidava desses filhos. Ele é um pescador, o senhor Hélio. Então, na época, a prefeita Poliana representou a cidade. Imaginem, o programa era tão bem acolhido e tão bem feito lá na cidade de Pombal que a cidade recebeu um prêmio da ONU. Ela foi para as Nações Unidas para o programa do PNUD e neste programa o município foi agraciado com prêmios por ser o município brasileiro que chegou mais próximo de atingir os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Vocês lembram que tinha, né, as ONGs e as prefeituras, elas teriam que atingir esses objetivos. Os objetivos eram de educação, de escolaridade, de capacitação da população, eram também objetivos ambientais. Então, o município de Pombal, na Paraíba, foi o que chegou mais próximo de atingir os oito objetivos, e a prefeita Poliana recebeu este prêmio, a cidade de Pombal recebeu. Bem, a partir de Temer, o senhor Hélio, o do presidente Temer, né, do ex-presidente Temer, o senhor Hélio perdeu a sua aposentadoria e perdeu a Bolsa Família. Então, com isso, ele ficou submetido apenas à sua prática de pesca, que mesmo doente desta forma, ele ainda a praticava, e com isso ele só consegue 10 a 20 reais por semana.
É com este dinheiro que o senhor Hélio está vivendo com seus filhos, ou seja, os meninos deixaram a escola porque não tinham mais condição de voltar à escola. Os professores disseram que eles estavam muito agressivos dentro da escola, obviamente. Se estavam com fome, quem tem fome não tem paciência. Então, infelizmente, esta é a situação atual e propensa a piorar, porque todos sabem que com essa nova lei da Previdência, um dos setores que mais será atingido será exatamente o do BPC, que é o benefício permanente que pessoas têm por causa das suas deficiências físicas. Estes benefícios, na proposta encaminhada pelo presidente atual, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, essa proposta propõe que as pessoas que tenham o BPC, que esse benefício, que essas pessoas que se elas ainda não tiverem 70 anos, a idade que tiverem dos 60 até os 70, hoje o benefício é um salário mínimo, passará a R$400. E só será salário mínimo a partir dos 70 anos. Será que essas pessoas chegarão aos 70 anos? Agora, isso tudo, minha gente, é para economizar os recursos do país, os dinheiros do país, para que se preencha um buraco enorme, um buraco interminável que existe, que eles dizem que existe, porque a CPI feita pelo senador Paulo Paim já mostrou que isso não existe. Esse déficit da Previdência não existe, porque todos sabem que albergado pela Previdência estão recursos para a educação e para a saúde, não é só para os benefícios, não é só para o INSS. Então, minha gente, é muito sério e aí está já a consequência antes do que virá e que será muito pior. A fome voltando. A gente sabe muito bem que aquelas políticas públicas que existiam, do plantio da palma resistente, que foi um projeto muito interessante no semiárido, notadamente iniciado aqui na Paraíba pelo governador da época, Ricardo Coutinho, que propunha o plantio de uma palma resistente à praga do carmim. Então, foi uma prática que ajudou muito ao pequeno trabalhador do semiárido. As cisternas de placas foi outro programa excepcional que ajudou muito a esse homem no período da seca e não se via mais pessoas fazendo saques nos supermercados, pessoas pedindo esmola pelas estradas, pessoas vindo para as cidades grandes para pedir esmola. A fome está aí. Bem, mas a lei existe. E a lei existe para ser aplicada. Está ali, aqui, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, uma lei fortíssima que propõe que todos os cidadãos do país têm que proteger a natureza, protegendo os recursos naturais. Quais são eles? Basicamente, as florestas e os rios. Esses são recursos naturais que têm uma legislação muito forte de proteção. Infelizmente, aqui essa manchete diz muito do que deste infelizmente, é que esta lei nem sempre é aplicada, porque ela também tem que ser aplicada para a questão dos maus tratos aos animais, e que vocês têm visto manchetes terríveis, têm visto WhatsApps, notícias no WhatsApp terríveis com relação a esta agressão. Pois bem, aqui, esta matéria trata de uma multa que foi finalmente implantada ao proprietário do shopping em Manaíra, que
Todos sabem que há muitos anos a Associação Paraibana dos Amigos da Natureza intentou ações civis públicas junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, exatamente por causa das agressões ao rio Jaguaribe feitas por esta construção do rio, do Shopping Manaíra em cima do rio. Bem, agora, finalmente, o empresário e proprietário do Manaíra Shopping, Roberto Santiago, e sua empresa foram condenados pelo juízo da primeira vara criminal da comarca de João Pessoa devido ao Shopping Manaíra ter provocado danos ambientais no leito do rio Jaguaribe e em residências próximas à área de preservação permanente, que se chama APP. Todas as áreas. 30 metros, isso nos rios que tenham até 10 metros de largura, 30 metros à direita do rio e 30 metros à esquerda é área de preservação permanente chamada APP. E essas áreas também, além de todo o rio, além dos manguezais, além de todas aquelas agressões anteriores, neste momento houve uma denúncia que foi feita por pessoas da comunidade e o juiz Adilson Fabrício, parabéns, doutor juiz, finalmente, meritíssimo, alguém toma alguma providência. E o proprietário foi multado em 1,2 milhão de reais de indenização, muito pouco, né, pelos danos que são causados há tantos anos, mas esta multa é referente a este dano atual. E o que foi dito na sentença é que os lucros auferidos, os ganhos auferidos pela empresa, pressupõem que esta empresa poderá atender a esta exigência. Segundo a sentença, o juiz Adilson Fabrício diz que o Roberto Santiago e seu empreendimento desrespeitaram a Lei 9.605/98 e, atendendo às condições econômicas do réu, relatadas nos autos, mostra-se suficiente para satisfazer os aspectos preventivo e repressivo da aplicação da pena a ser creditada em benefício do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Não é para ninguém esse dinheiro, não. Não é para ONG nenhuma, não é para governo, não é para pessoa nenhuma. É para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, para o qual projetos podem ser encaminhados, projetos de preservação ambiental, e sendo projeto sério, projeto competente, ele poderá ser financiado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente. Então, nós esperamos que este exemplo surta efeito, não é óbvio que já se disse que este empreendedor vai recorrer e que com isso nós possamos continuar acreditando na lei brasileira. O povo brasileiro precisa acreditar na lei. Haja vista que nesses últimos tempos o que nós temos visto é uma agressão absoluta à nossa Constituição no que se refere a uma porção de ações que têm sido feitas aqui no nosso país. Intentadas ações com relação ao meio ambiente, isto tramita por tempo indeterminado e muitas vezes não tem solução, enquanto que outras ações têm soluções tão imediatas como as que nós vemos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que o mundo inteiro está se mostrando incrédulo com o que acontece com o nosso país. Então, nós precisamos sim esperar que a lei seja cumprida, que nós tenhamos a certeza de que lei nesse país é para todos. Bem, olha para aqui, olha esta manchete aqui, estamos no começo do ano e infelizmente continuamos com esse tipo de prática. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. E isto todos viram nas últimas enchentes, nas últimas chuvas que aconteceram no nosso país. Lembram daquelas chuvas lá em São Paulo? Lembram do Rio Tietê, aquele mar de lixo em cima do Rio Tietê? E este
é o lixo que nós vemos a olho nu com nossos olhos. E o microplástico, minha gente, que está contaminando rios e oceanos, microplástico advindo do lançamento de canudos que as pessoas ainda usam, e nós esperamos encetar uma grande campanha aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, para que substituamos o canudo pelos nossos lábios. Nós não precisamos de canudo para tomar um copo de cerveja, para tomar um copo de guaraná, para tomar um copo de suco, para tomar um copo de água de coco. Por que canudo? Para tomar a água mineral, precisa um canudo para botar na garrafa de plástico, um plástico para botar dentro de outro plástico. Minha gente, vamos acordar. Isto é uma ação de cada um de nós. Esta responsabilidade é de cada um de nós, sob pena de nós perdermos este belíssimo planeta que temos, sob pena de nós aumentarmos ainda mais a incidência de doenças, a incidência de danos à nossa saúde. Vocês têm visto como estão voltando doenças? Como coisas que estavam erradicadas estão aí matando pessoas? E por que isso? Porque o nosso organismo está cada vez mais enfraquecido. Porque o nosso organismo está cada vez menos potente para vencer os danos que vêm de fora. Vocês sabem muito bem que tem uma frase que diz que o mal não é o que sai do corpo, né? Então a gente é o que entra. Então nós precisamos muito, nós precisamos demasiadamente acordar para a questão dos alimentos, acordar para a questão dos agrotóxicos. Sabem vocês que está sendo discutida no Congresso, e hoje o Congresso está formado por pessoas que pensam muito mais no desenvolvimento, que a gente não sabe para quem é, porque a gente tem que questionar o que é desenvolvimento, para quem é desenvolvimento. Então, isto é necessário ser discutido. Isso é necessário ser apropriado pela população. O que é que a população quer? É uma comida saudável? Quer comida saudável? Então vamos lutar contra essa lei que está vindo aí para liberar mais agrotóxicos a serem usados no agronegócio. Agora eu lhes pergunto, um agrotóxico, um veneno que é lançado nos aviões, porque há aviões especializados para isso, porque os venenos que são usados nas agriculturas, no agronegócio, não é só o agricultor que vai ali colocar, não. É pelo avião, porque são imensas áreas de plantio de soja. Então este veneno, minha gente, se espalha pelo espaço todo. Não existem barreiras entre o plantio do agrotóxico e o plantio do agronegócio, desculpem, e o plantio da agricultura familiar. Não existem barreiras, não. A natureza é livre, a natureza é aberta, e tanto bem quanto o mal que façamos a ela, estaremos fazendo a todo espaço, a todo ambiente. Então, pensem bem, já falei da nossa responsabilidade com relação aos plásticos que são lançados na natureza, que nunca se degradam, mas eles se quebram, eles se fragmentam. E é esta fragmentação do plástico que está contaminando os nossos mares e contaminando toda a cadeia alimentar. Vocês sabem muito bem que na natureza há os organismos que são produtores e aos que são consumidores. Os produtores são as algas microscópicas, as macroscópicas e todas as plantas verdes que produzem oxigênio. Esses são chamados elementos produtores da natureza, dos quais
todos nós, consumidores que somos os animais, quer os microscópicos a macroscópicos de dentro d'água, quer os microscópicos a macroscópicos na terra, que somos nós somos parte dessa cadeia alimentar. Pois bem, a cadeia alimentar está toda sendo contaminada por plástico que se impregnam em todo o plâncton, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, ou seja, aqueles vegetais e animais que nós não vemos a olho nu, que são microscópicos. Então, eles absorvem o plástico transformado quase em pó. Deles, outros animais se alimentam, então vão consumindo. E isto é uma cadeia que vai aumentando. Obviamente que um molusco, por exemplo, um crustáceozinho, um caranguejo, etc., ele se alimenta de muito menos alimento do que um peixe, um tubarão, por exemplo. Então, quem se alimenta demais se contamina mais. Lógico, não é? Então, é uma cadeia que vai cada vez mais aumentando. Então, minha gente, a nossa responsabilidade com o meio ambiente é muito grande. A das autoridades é imensa, porque nós já produzimos leis que eles precisam obedecer, leis que todos os que produzem neste planeta precisam obedecer. Por que é que acontece um crime como aquele lá em Minas Gerais? Porque a Vale deixa que a Vale do Rio Doce, né, que vocês sabem que é a antiga nossa Vale do Rio Doce, que hoje só se chama Vale, porque ela foi privatizada. E por que é que ela deixa aqueles rejeitos a céu aberto e daquela forma em barragens totalmente sem segurança? Absolutamente inseguras. E porque os acidentes, os crimes, que a gente não pode chamar isso de acidente, porque quem deixa, e eles mesmos já reconheceram que aqueles tipos de barragem eram barragens inseguras. Então, se deixa aquilo, porque aquilo não vai ser mais aproveitado pela empresa, o que tinha que vender já venderam, aquilo é rejeito. E o rejeito é para ser lançado para a população que está ali ribeirinha. Os rejeitos é para irem para matar a população, porque eles sabiam que aquilo poderia matar a população. E por que permitiram? Foi um acidente, nós não sabíamos, estava licenciado, quem licenciou também é criminoso. Quem não avaliou, os órgãos que não avaliaram permanentemente, também são criminosos. E criminosos só com a natureza? Não. Criminosos com a população. Vocês viram que o outro acidente que aconteceu já faz 3 anos. E a população perdeu seus entes queridos e depois disso não teve nenhuma ajuda para continuar a viver, porque os que não morreram vão continuar vivendo. E vivendo como? É muito duro isso tudo. É muito duro e a gente precisa saber que a nossa vida, a nossa natureza, a nossa sobrevivência depende de cada um de nós. Durante o carnaval, li matérias gravíssimas que tratavam da morte das abelhas. As abelhas estão morrendo. Por que as pragas se desenvolvem tanto? Usa-se substâncias contra elas, mas faz-se cultivos homogêneos. E, obviamente, isso ajuda as pragas a se desenvolverem. Claro, se algum inseto é praga de uma determinada espécie e o plantio é só daquela espécie, claro que ele vai se desenvolver muito. Aí, vamos colocar veneno cada vez mais para aquelas pragas, só que, obviamente, não atinge só aquelas pragas. Aí vocês dizem, e como, professora, que a gente pode, como é que se pode plantar no nosso país? Tem inúmeras outras práticas. A agroecologia ensina a fazer a agricultura consorciada. Tem inúmeros cursos por aí sendo dados. Agora, não interessa, minha gente, porque o que interessa ao agronegócio é o lucro
cada vez mais lucro e lucro imediato. Por isso mesmo está este governo aí a agredir as comunidades indígenas, porque dizem que eles já têm muita terra e querem expulsá-los da terra. No norte do nosso país, as lutas estão muito graves, lideranças indígenas que estão se interpondo contra isto já estão sendo mortas, lideranças da agricultura familiar já estão sendo dizimadas. E aí vocês vão nos dizer, é a guerra? Eu não posso responder. O que acontece no nosso país é que responderá a vocês. Mas o povo mostrou que não está tão alienado disto. Neste carnaval, o povo mostrou que está vendo tudo, mas que não está passivo, nem vai ficar passivo. Se a gente não reagir a tudo isso, o que é que vai acontecer? Vai ficar só uma elite vivendo no mundo? Só a elite econômica? Só a elite capitalista? E o resto do povo vai desaparecer? Viram quantos desapareceram lá em Brumadinho? Viram quantos desapareceram lá no outro acidente que aconteceu em Minas Gerais? Viram quantos estão desaparecendo nas enchentes, nas quedas de barreiras? Aí vocês vão dizer, mas isso é desastre natural. Não, minha gente, não é desastre natural. São pessoas que vão a moradias que não têm segurança porque não têm moradias seguras, porque o dinheiro deste país não tem sido normalmente aplicado para as populações mais pobres. Foi aplicado. Vocês sabem do programa Minha Casa Minha Vida, vocês sabem dos programas de moradia que aconteceram quando Lula e Dilma estavam neste governo. Nós precisamos pensar no povo. E o povo precisa se levantar para dizer, estamos aqui, estamos presentes, nós fazemos a riqueza deste meu país. Porque vocês acham que são aquelas pessoas que estão nos seus tapetes vermelhos que estão fazendo a riqueza do nosso mundo? Se os trabalhadores não estivessem nas fábricas, as fábricas produziriam para dar dinheiro em rodo aos donos das fábricas? Não. Agora eles fazem o emprego, eles produzem o emprego, mas é preciso que o empregado seja respeitado, é preciso que ele tenha direito à vida, e à vida plena, à vida em abundância. Foi isso e o que o nosso bom Deus veio dizer ao mundo, que todos nós temos direito à vida plena e à vida em abundância. E nós todos vamos continuar lutando por isto. Então, neste primeiro programa, logo depois do Carnaval, eu quis trazer para vocês estas reflexões. Acho que elas são necessárias. Haja vista que a CNBB, a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, implantou nesta campanha da fraternidade que começou na quarta-feira de cinzas, que é quando começa o período de quaresma da Igreja Católica, implantou mais uma vez um slogan. Cada vez os slogans são mais fortes, eles buscam mais a reflexão do povo. E desta vez é a religião e as políticas públicas no nosso país. Nós vamos refletir sobre isso num outro programa que já estamos preparando e espero que vocês estejam conosco. Gostaram? Digam aos seus companheiros, aos seus amigos. Há um programa em que a gente pode discutir, em que a gente pode refletir coisas que normalmente não estão na mídia, não é? A notícia está, mas esse aprofundamento, essa reflexão, nós procuramos trazer para vocês e esperamos de todo o coração estar atingindo a todos que nos veem e ouvem e pedir a vocês, divulguem, porque o nosso objetivo é estar aqui a cada semana, conversando com vocês, trazendo convidados que possam refletir conosco a nossa vida e o nosso compromisso com a vida e com todos os outros, porque todos nós temos compromisso com o outro. Foi isso que Deus disse. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar
é cuidar. Vamos em frente. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.